60, página 74. Propriedades e regularidades, grandezas e medidas. As fórmulas podem ser encontradas em diversas áreas do conhecimento humano, algumas com escrita bem simplificada e outras mais complexas. Modelos simples de fórmula podem ser encontrados no cálculo de densidade de matéria, velocidade média ou densidade demográfica. Outra aplicação relativamente simples de fórmula está no cálculo do consumo mensal de energia elétrica de um aparelho elétrico. A seguir, mostramos algumas dessas possíveis aplicações e relações com grandezas e medidas. Situação 1. O que tem maior massa, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Ambos têm 1 kg, né? Talvez você tenha escutado essa pergunta. Quando nos referimos apenas à massa do chumbo e do algodão, é claro que são iguais. 1 kg é 1 kg. Mas o volume de algodão necessário para se obter a mesma massa que o chumbo deverá ser bem maior. Temos aqui um clássico exemplo para ilustrar o conceito de densidade de um corpo. Generalizando, podemos escrever a fórmula D de densidade é igual a massa dividido pelo volume, em que a massa é em gramas, o volume é em centímetros cúbicos e a densidade é gramas por centímetros cúbicos. Observe o uso de letras para representar variáveis em uma fórmula. Observe o uso de letras para representar variáveis em uma fórmula, por meio de conhecimento algébrico. Os cientistas podem desenvolver seus estudos nas mais diversas áreas. Quando fala o conhecimento algébrico, já vai envolver uma parte da matemática que generaliza. Por exemplo, eu quero saber o volume de um aquário. Sempre eu preciso do volume de um aquário. Eu pego as 3 dimensões do aquário, né? Eu vou ter que, em um objeto que vai nos lembrar um aquário, eu tenho que pegar as 3 dimensões, né? Objetos 3D. Tenho que pegar base, altura e profundidade. Então, se eu sempre preciso pegar base, altura e profundidade, então eu pego base, altura, vou pôr aqui C. Então, eu pego altura, base e profundidade para mim saber o volume. Por que eu vou usar as letras? Porque eu vou generalizar. Qualquer valor que tiver aqui, se eu substituir A, B e C pelo valor, eu vou obter o volume, tá? Então, na álgebra, eles vão usar as letrinhas para generalizar, tá? Para não ficar uma coisa... Principalmente quando a gente vai partir para programação em computadores, ele sempre vai utilizar a álgebra, né? Os algoritmos. Por quê? Porque sempre você vai ver lá um programinha que vai estar interagindo com você, né? Numa interface lá, numa página aí. E aí vai pedir para você digitar o seu usuário. E a senha em números. Senha. Aí quando ele pede para você digitar seu usuário, internamente, o que o programa vai estar fazendo? Ele vai estar pegando esse valor, né? Provavelmente nome de usuário ele coloca como string, ou aí ele ele pega uma letra para jogar essa informação do usuário. Então, ele cria a letra, uma string X. Ele cria essa letra, isso em programação. Ele cria a letra e aí depois ele pega e joga X. Ele joga o valor que tá, ele pega get, o que tá nessa caixa de texto, ele joga no X o valor da caixa de texto. Lógico que isso aqui vai ser outro, ele vai conversar a nível de código de computador, né? Então vai ser get o valor da caixa. O valor da caixa é usuário. Aí ele joga aqui. E aí ele vai lá no banco de dados e confere. Esse X é igual à senha que está lá no banco de dados? Se X for igual à senha, aí ele pega lá
a senha do banco de dados dele lá. Banco de dados. Se a senha que você digitou foi igual a que tiver lá no banco de dados, o usuário que você digitou foi igual, aí depois ele testa a senha. Que eu peguei, que eu falei senha, né? Ele testa o usuário e depois testa a senha, ou os dois ao mesmo tempo. Então, se forem iguais, ele deixa você entrar com a sua conta. Então, assim, o estudo da álgebra, sem ele não tinha surgido a inteligência artificial, esses códigos de programações, a gente estaria bem inferior, tá? Não teria desenvolvido tanto, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. No estudo se você ficou meio difícil aqui, eu só queria te mostrar a importância da álgebra e a questão de generalizar, tá? Então, no estudo da densidade, fica mais fácil mostrar a razão pela qual o cubo de gelo fica boiando em um copo com água e não afunda. Basta calcularmos a densidade da água no estado líquido e no estado sólido. Estado líquido, aproximadamente 4 graus Celsius. 500 gramas de água líquida ocupam um volume de 500 centímetros cúbicos. Densidade é igual a 500 gramas de água líquida dividido por 500 centímetros cúbicos. A densidade é 1 grão por centímetro cúbico. Agora, no estado sólido, abaixo de zero, 500 gramas de gelo, a mesma água em estado sólido, ocupa um volume de 545 centímetros cúbicos. Talvez você já tenha observado que em um cubo de gelo temos a formação de pequenas bolhas de ar. Isto, de certa forma, explica por que a mesma massa de água ocupa um volume maior. Então, já colocou alguma garrafa no congelador e estourou? Estourou por quê? Porque o volume no estado sólido é a mesma quantidade de líquido no sólido. No estado sólido, ele ocupa mais espaço, ou seja, ele tem mais volume. Volume, professora, me explica volume. Já viu aqueles cabelinhos armados? Às vezes eu mesma vou com cabelo alto quando eu não tô de progressiva. O volume dele tá alto, né? Tem muito volume. E aí, quando faz a progressiva, o cabelo não murcha. Vocês conseguem observar que ele tá ocupando menos. Então, assim, ele tem menos... a questão do volume, eu acho que vocês conseguiram entender, né? Quando é algo que ocupa mais volume, mais espaço e menos volume. Então, isso de certa forma explica porque a mesma massa de água ocupa um volume maior. Então, como que seria a densidade? 500 gramas de gelo ocupa um volume de 545 centímetros cúbicos, que dá 0,92 gramas por centímetro cúbico. Como o gelo é menos denso, aqui é 0,92, menos do que 1 da água. Então, como o gelo é menos denso que a água em seu estado líquido, o cubo de gelo não afunda e fica boiando. Quem é mais denso fica por baixo. Por exemplo, provavelmente o óleo, ele tem uma densidade, ele é mais denso do que a água, porque você já viu que quando a gente mistura o óleo e a água, o óleo desce? Então, provavelmente é porque o óleo é mais denso, é mais do que 1, tá? A situação 2. Um aparelho elétrico consome, é claro, energia elétrica para funcionar. A quantidade de energia usada mensalmente por um aparelho pode ser calculada por meio da fórmula ao lado. Consumo é igual a P vezes H vezes D dividido por 1000, onde o P é a minha potência do aparelho em watts, H são as horas que o aparelho funcionou por dia e o D é quantos dias, dividido por 1000. Vou ter o meu consumo, tá? Então, em que C é o consumo mensal, P é a potência, H horas e D é o número de dias. Novamente, temos aqui uma fórmula que usa variáveis. Como exemplo, considere uma lâmpada que tem a potência de 15 watts.
e fique ligada 30 dias de um mês durante 8 horas por dia. O consumo mensal dessa lâmpada será: consumo é igual a 15, que é 15 watts da lâmpada, 8 horas. Então, um exemplo prático, ó, a lâmpada de potência de uma lâmpada de 15 watts fica ligada 30 dias durante 8 horas por dia. Então, 15 watts, 8 horas por dia, 30 dias. 3.600 dividido por 1.000, 3,6 quilowatts. Aqui, ó, quando você divide por 1.000, você tá... Esse 1.000 aqui, ó, simboliza esses quilowatts aqui, tá? Por hora. Então, aliás, quilowatts hora. Então, o meu consumo é 3,6 dessa lâmpada de 15 watts. Nossa, professora, talvez você pense, nossa, professora, eu acho tão delicado física, mas aqui, gente, a gente não tá, a gente simplesmente tá fazendo algo maquinal. É só aprender a multiplicar um pelo outro, tá? Não tem nada de muito elaborado. Não pense, não estranhe, por a gente tá falando de watts, dias, e a gente só tá mostrando que desde o módulo anterior, quando a gente falou de dedução de fórmulas, então assim, é que a gente vai observando, estudando e acaba que vira uma fórmula. Não, para eu saber qual que é a velocidade média de um carro, eu pego a distância que ele percorreu, por exemplo, daqui de Santa Helena até a Inha Creúna, temos o quê? 70 quilômetros? Se a pessoa... Para me saber a velocidade, eu pego a distância e divido pelas horas. Então, a distância é 70 quilômetros. Em quantas horas ela fez? Em 1 hora. Então, a minha velocidade de 70 dividido por 1, 70. Então, essa pessoa andou 70 quilômetros por hora, tá? Então, assim, não é nada de... Então, aqui a gente não tem nada que seja extraordinário. Na realidade, a gente só tá multiplicando ou dividindo, tá bom? Então, não pense assim, não estranhe o fato de a gente estar falando de potência, tá? Mas, na realidade, a gente só tá mostrando que a gente fez a multiplicação. Só é algo bem maquinal mesmo, só multiplicação e divisão. Cada empresa de energia elétrica que vende energia indica o valor cobrado por cada quilowatt-hora. Supondo que este seja 80 centavos, já incluídos os impostos, temos um custo de 2,88 pela energia consumida mensalmente por essa lâmpada. Parece pouco, mas devemos observar que a lâmpada tem uma potência baixa, se comparada a outros equipamentos que podem ter mais de 1.000 watts de potência, o que fique ligados mais tempos por dia. Então, eu vou pegar essa lâmpada 3,6 e multiplicar por 80 centavos. Então, eu tenho aqui, ó, 3,6 vezes 80 centavos, 2,88. Então, por exemplo, chuveiro que onde esquenta a água, chapinha, secador, então assim, tudo isso gasta mais, viu? Existem secadores aí de 2.000 watts, então, em relação ao 15, né? Então, dá uma diferença, tá bom? A sorte é que ele não é ligado todos os dias, nem 8 horas por dia. São pouco tempo que a gente liga secador, né? E menor ainda o tempo que a gente fica no banheiro, tomando banho, na água quente, quando tá um frio danado. Grupo temático. Grupo temático, veículos e energia. O cálculo sobre o consumo de energia elétrica já deveria fazer parte do conhecimento de todos aqueles que utilizam energia elétrica e pagam por isso. Afinal, é importante conhecer o consumo de energia não apenas pelo pagamento que se faz por ele, mas também para que se tenha um consumo consciente. Além dos eletrodomésticos, comumente encontrados nas residências, um novo elemento deve ganhar destaque no consumo de energia elétrica, são os veículos. Já faz tempo que a sociedade tem buscado novos veículos que sejam meios de transporte de pessoas e mercadorias pouco poluentes, além de mais econômicos em relação ao custo de operação, seja qual for a fonte de produção da energia
que move e moverá esses veículos, a utilização desses equipamentos também deverá ser racional. Os carros elétricos estão se tornando cada vez mais comuns. E a gente também tem uma fonte aí, uma fonte de energia que é o sol, né? Então, assim, aquelas casas que já têm as placas, que já produzem a própria energia, aquelas placas fotovoltaicas e carros também que já também utilizam da energia, tem alguns que utilizam da energia solar também. Então, assim, é evitar os combustíveis fósseis, que são combustíveis tirados da natureza, que não são renováveis. Então, assim, isso já é muito bom para o planeta, né? O próprio planeta ele não está conseguindo mais aguentar tanta extração. Então, assim, a nossa espécie já vem extraindo muito, questão de petróleo, extraindo muito do planeta, né? Então, quanto mais a gente pensar em algo para evitar esses combustíveis fósseis, utilizando a energia solar, energia eólica, então isso é algo, isso é uma atitude assim mais consciente, né? E isso é pensar mesmo no futuro das próximas gerações. Então, evitar combustível fóssil e optar por utilizar mais essas fontes de energia naturais, né? Principalmente a questão da solar, da energia solar. Então, assim, isso é uma visão da gente manter a vida no planeta, né? Então, assim, é algo para a gente pensar e se conscientizar, tá? Então vamos lá. Situação 3. A velocidade, assim como a densidade da matéria, também é uma razão que faz uso de variáveis, ou seja, velocidade, distância e tempo. Velocidade média é calculada por meio da fórmula velocidade, distância e tempo, em que V é velocidade geralmente dada em km por hora, distância considerada em quilômetros e o tempo em hora. Há a possibilidade de que essas variáveis usem outras unidades de medidas, como metros, segundos e metros por segundo. Distância em metros, tempo em segundo e a velocidade em metros por segundo, tá? Então, vamos lá para as nossas correções. Vamos lá. Módulo 5960, número 1. Há regularidades que podem ser observadas na construção de sequências numéricas, como já comentamos no capítulo 2. Essas sequências podem ser generalizadas, como já destacamos no início deste capítulo. Sobre essa ideia, faço o que se pede. Escreva os 4 primeiros termos de cada sequência, seguindo a lei de formação dada. Sequência começa em 3 e cada termo é o dobro. E cada termo é o dobro do termo anterior, mais uma unidade. Então, 3 vezes 2, aqui é o termo anterior, vezes 2, dá 6, né? O dobro do termo anterior mais 1. 6 mais 1, 7. Aqui é o dobro do termo anterior. 7 vezes 2, 14. Mais 1, 15. O dobro do termo anterior. 15 vezes 2, 30. Mais 1, 31. O dobro do termo anterior, 62. Mais 1, 63. Só os primeiros, os 4 primeiros. Então, para em 31, né? Então, é esse aqui. Aqui. Sequência começa em 2 e cada termo é o quadrado do termo anterior mais 2. Quadrado é potência, tá? Então, começa em 2. Termo anterior ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Mais 2, 6. O quadrado do termo anterior. 6 ao quadrado, 36. Mais 2, 38. O quadrado de 38. 38 vezes 38 dá 1444, mais 2,
1446. São os 4, né? Próximo. Escreva os 5 primeiros termos da sequência do cubo dos números naturais, não nulos. Porque se fosse nulo é o 0, não nulo, o 0 não entra. Depois responda ao que se pede. Os 5 primeiros termos, eu tenho 1 ao cubo. 2 ao cubo, 3 ao cubo, 4 ao cubo, 5 ao cubo. 5 primeiros termos, né? 2 ao cubo é 8, que é 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Então, 1, 8, 27, 64 e 125. São os 5 primeiros termos. Chamando de N o número que indica a posição de cada termo na sequência anterior, nessa aqui, do cubo, escreva uma expressão com a variável N que generalize a escrita de um termo qualquer dessa sequência, também chamado de enésimo termo. Bom, então, qualquer número que eu colocar, qualquer número eu vou pôr N, né? Trocar por N. E todos eu vou levar o quê? Ao cubo. Qualquer termo que eu pegar e trocar por N, eu vou achar o valor dele, né? Então, essa seria a nossa fórmula. Aliás, nós generalizamos. Quando fala generalizar na matemática, a gente vai lembrar da álgebra, tá? Generalizar, a gente vai lembrar da álgebra que usa letras, tá? Generalizou, use letras, tá? Então, N ao cubo. Complete os esquemas seguintes que indicam os cálculos dos primeiros termos de uma sequência. Depois escreva os 5 primeiros termos da sequência. Siga o modelo dado. 3 vezes N mais 5. Para N valendo 1, 3 vezes 1, 3, mais 5, 8. Para N valendo 2. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, mais 5. 3 vezes 2, 6, mais 5, 11. Para N valendo 3. 3 vezes 3, 9. Mais 5, 14. Depois escreva, né? Os 5 primeiros termos. 8, 11, 14. Então, para N valendo 4, né? N igual a 4. Fica 3 vezes 4, 12. Mais 5, 17. E é o 5. 3 vezes 5, 15. Mais 5, 20. Então, é 8, 11, 14, 17, 20. Ok. Então, vamos aqui. Aqui, ó. Tava bem aqui. Então, tá aqui as fórmulas do 2. O 3, agora na página 83. Vamos lá, figura 1. Figura 2, figura 3, figura 4. Complete o quadro com as informações pedidas. Bom, o número da figura. Figura 1. Vamos observar. Figura 1, figura 2, figura 3. Então, tudo, esse laranja está representando... O que eu observo? Que ele está representando mais um, né? Mais um. O que eu fizer aqui na fórmula, depois o mais um. Mais um, mais um, não é? Tem esse laranja mais um? Então, aqui não é 1 ao quadrado, tá vendo o quadradinho? Não é 1 ao quadrado? Qual que é a área daqui? 1 ao quadrado. 1 vezes 1. 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado mais 1. Aqui não é 2 ao quadrado? Por que 2 ao quadrado? Porque eu vejo que eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Se eu tenho 2 aqui e 2 aqui, para me saber essa área, quanto que é essa área? 2 vezes 2, 4. Tanto que é 1, 2, 3, 4. 4 mesmo. Aqui essa área. 3 vezes 3. Que dá 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, que dá 9. Tem 9 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem. E aqui 4. 4 vezes 4, 16. Tem 16 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem 16 mesmo. Então, é 4 ao quadrado mesmo, ó. Lembra? Então, a minha figura tá ao quadrado e eu somo mais 1, né?
Então, o número da figura. Figura 1, 2, 3, 4. Número de quadradinhos. Na figura 1 eu tenho 2. Na figura 2 eu tenho 5. Na 3 eu tenho 10. E na 4 eu tenho 17. Né? Preencham aí. Siga o esquema que mostra a obtenção do total de quadradinhos com base no número de figuras e generalize para a enésima figura. Bom, ó, cor azul e cor laranja. Cor laranja sempre é mais um, não é? Agora, cor azul. Então, temos o total de a figura é o número 1. Então, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. Na azul, são 2. Ó, a figura é o número 2. E se eu elevo esse número da figura, que está combinando com a quantidade de lados, e elevo ao quadrado, então 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Na figura 3, que está combinando com o número de lados, 3 e 3, 3 ao quadrado, 9. 9 e 1, 10. E então, na outra, era 4 ao quadrado, né? Que é 16 mais 1 é 17. Então, agora, logo na figura N. Então, eu não sei. Então, e uma figura N, o que eu faço? N ao quadrado mais 1, certo? N ao quadrado mais 1, que é a minha resposta aqui, tá bom? 4. Um cientista está pesquisando um material de posse de um cubo formado exclusivamente desse material, sendo ele sólido, verificou em uma balança que sua massa é de 2.470 gramas e o volume desse cubo é de 380 centímetros cúbicos. Qual é, então, a densidade desse material? Lembra lá quando a gente verificou e a minha densidade era grama dividido pelo volume? Certo? Então, aqui, ó, eu tenho que a massa, que é a grama, 2.470, e o volume, que é 380. Nossa, professor, que dificuldade. Bom, não se preocupe. Se eu pedir em alguma coisa em prova, eu não vejo dificuldade nenhuma em colocar que D é igual a minha grama dividido pelo volume, para eu lembrar, tá? Então, grama dividido por volume, ou seja, 2.470 dividido por 380. 2.470 gramas dividido por centímetros cúbicos. Então, dividindo vai dar 6,5. Façam as divisões de vocês aí, por gentileza. A densidade é de 6,5 gramas por centímetros cúbicos, certo? 5. De acordo com a fórmula indicada no texto teórico sobre o cálculo de velocidade média, faça o que se pede. Reescreva essa fórmula de tal maneira que a variável t de tempo seja dada em função da velocidade v e da distância d. Então, ó, reescreva de acordo na parte teórica, velocidade média. A velocidade média, eu até comentei que é a minha distância e divido pelo tempo. Só que ele quer que a variável tempo seja dada em função, a variável tempo seja dada em função da velocidade da distância. Então, eu vou ter, ó, aqui a velocidade está dada em função a distância e tempo. Então, eu quero t dada em função a velocidade e distância. Então, o t. Então, eu vou ter que isolar o t para ele ficar em função das outras variáveis, tá? Vamos isolar o t. Como a gente faz isso? A multiplicação dos meios pelos extremos. Fica VT é igual a D. Agora o V, tenho que isolar o T, né? Então, aqui tá multiplicando, divido tudo. Aí ele corta. V dividido por V, 1. 1 vezes T, T. Fica T é igual a densidade dividido por volume. Aí eu descubro o meu tempo, tá? Então, é isso aqui. B. Calcule o tempo em segundos que uma peça demora para percorrer uma esteira com comprimento de 85 metros. Bom, eu já fiz, né?
a minha fórmula em relação tempo seja dada em função da velocidade e distância. Então, aqui eu tenho meu tempo, distância sobre velocidade. O meu tempo é igual. A minha distância falou que é 85 metros. E a velocidade, 17 metros por segundo. Então, aqui eu vou ter 85 dividido por 17 dá 5. M dividido por M. Não, professor, como é que eu vou fazer aqui se tá esse bolo? Bom, se você repetir o M aqui e lembrar da fração, multiplicar pelo inverso do segundo, vezes o inverso. Aqui não tá M sobre S? Isso aqui não é a mesma coisa de M sobre S? Então, a primeira fração vezes o inverso da segunda, S sobre M. Aqui eu não corto o M, então fica 5S. Tempo é igual a 5 segundos, tá? Então, o tempo será de 5 segundos. Isso na letra B. Agora, lá na letra C, o que eu tenho? Considere que os mesmos membros de uma família que moram junto utilizam um chuveiro elétrico por um tempo de 0,5 horas por dia, que é a minha hora, durante 30 dias, e a potência do chuveiro é 8.500 watts. Ô, louco! Divide por 1.000. Então, 8.500 vezes 0,5 vezes 30 dividido por 1.000. Façam aí nas calculadoras de vocês para ver se está correto esse resultado. Divide por 1.000, deu 127,5. Então, o consumo é de 127,5 kWh. Supondo um custo de 80 centavos, então 127 vezes 80 centavos, vamos encontrar, faça a multiplicação aí, tá? Vamos encontrar 102. Custo é de R$102. C. Converse com os colegas e o professor sobre qual deverá ser a função do denominador 1.000 usado na fórmula do consumo mensal de energia elétrica. Sem a divisão por 1.000 na fórmula, o resultado seria dado em watts-hora. No exemplo anterior, teríamos um valor de 127.500 watts-hora, apenas para um chuveiro residencial. Assim, o consumo de energia elétrica de uma residência seria dado por números de muitos algarismos. Dividindo-se por 1.000, acrescentamos o termo quilo, vezes que é o 1.000, o K, né? E diminuímos a escrita do número dado em watts. Então, diminuímos essa escrita aqui, ó, do número dado. Então, ao invés de eu trabalhar aqui com 127, que foram 3 casas. 1, 2, 3. Ao invés de 127.500 watts-hora, eu vou trabalhar apenas com 127,5 kWh. 7. Então, olha aí. Dá um pause para copiar. E agora vamos para outra. 7. A densidade demográfica é uma razão entre o número de habitantes de certa região e a área ocupacional. A forma pode ser escrita como densidade é igual a população dividido por área. Então, responda. Calcule, com a aproximação de uma casa decimal, a densidade demográfica de uma cidade que tem uma população 694 mil habitantes e ocupa uma área de 600 km ao quadrado. Divide aí, os dois vão encontrar 1.067,7 habitantes, né? Habitantes por quilômetro ao quadrado. Quilômetros quadrados. 2. Reescreva a fórmula de tal forma que se calcule o número de habitantes em função da densidade. Então, eu vou pegar, se minha densidade é igual a PA, eu vou isolar em função, calculo o número de habitantes. Então, população, né? Multiplicar os meios pelos extremos, P é igual a DA, né? O que não tem fica 1, P vezes 1, P, DA. Então, essa é a nossa fórmula em função da densidade e área, tá? 8. Certa chapa de alumínio ocupa um volume de 2.700 e este material tem densidade de 2,7.
Ao colocá-lo em uma balança, espera-se que a massa indicada seja D. Então, eu vou pegar a minha densidade, massa por volume. Então, a massa, ele fala massa, densidade e volume. Ele fala densidade e volume. Quer saber a massa? Então, eu vou isolar isso aqui, né? Multiplica meios pelos extremos. M é igual a dV, certo? A massa eu ainda não sei. E o D? Densidade 2,7 G por centímetro cúbico. E vezes quem? Ó, grama por centímetro cúbico. Por embaixo aqui. E G é quem? V, né? Centímetros cúbicos. E o meu volume, 2.700 centímetros cúbicos. 2.700 centímetros cúbicos. Esse aqui tá no numerador com esse aqui corta, que tá no denominador. 2,7 vezes 2.700 dá 7.290. Sobrou só a grama. Letra D, certo? Então, exercícios propostos, página 85 e 86, que é o para conferir. Tá bom? Muito obrigada. Até amanhã. Certinho? Muito obrigada.